criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Isaías 65, verso 17. Bom, aqui o povo de Israel estava recebendo esta profecia, esta promessa, que as coisas passadas não seriam mais lembradas, porque haveria um novo céu, uma nova terra. Promessa primeiro para o povo de Israel, o povo de Judá ali, que deveriam seguir as palavras de Deus, adorar a Ele como único Deus, e Ele os colocaria de novo na nova terra aqui. Mas é uma profecia que é mencionada inclusive em Apocalipse, o livro que estamos estudando. Haverá um novo céu, uma nova terra, e a mesma coisa, as coisas passadas ou aquilo que fizemos no passado não será mais lembrado. Também queremos dizer para você que os anjos da esperança que nos apoiam precisam sempre de mais pessoas, né? A gente está precisando sempre de mais gente para colaborar, porque os desafios são grandes. Aqui está um número telefônico para você nos ajudar. E falando em Anjos da Esperança, esse é o material, um dos materiais, né? Há cursos bíblicos sobre o Daniel, o Apocalipse, a Bíblia toda. O Espírito Santo é um novo estudo que está chegando aqui, já está bombando, né? Usando essa palavra moderna, já está bombando, as pessoas estão pedindo. E este aqui você pode pedir por esse número que aparece aqui na tela. Anote o número, passe para os seus amigos para eles fazerem também esse pedido, e você vai poder acompanhar bem a gente aqui, viu? Cada dia um capítulo novo, você acompanha aqui, são 18 temas muito interessantes. No final tem aqui um questionário, você preenche e recebe este bonito DVD da Bíblia Fácil. Olha, vale a pena. Aqui tem páginas 81 e 82, tem os símbolos do Apocalipse. Olha, todos os símbolos do Apocalipse aqui para você ver. Um material de primeiríssima, vale a pena. Temas do Apocalipse, tá bom para você? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, porque hoje vamos estudar o capítulo 12, ele é bem interessante, já dei uma introdução aqui, então não sai daí para a gente poder estudar esse bonito capítulo. Muito bem, já estamos de volta com o estudo do Apocalipse, capítulo 12, hoje o centro deste livro maravilhoso, e a mensagem central também, que é o grande conflito entre o mal e o bem. E aqui vai dizer um pouquinho como é que ele começou, lá no céu, né? Aí na eternidade passada, em algum momento que a gente não sabe qual é, mas esse momento tão importante para estudarmos, né? Esse ponto zero, esse marco zero do pecado, é o alfa do pecado. E o Apocalipse, com toda alegria, vai mostrar o ponto ômega do pecado. Alfa e ômega, começo e fim, A e Z, não é? Vai mostrar isso aqui como uma bênção, como uma promessa. Vai acabar essa luta. Está cansado? Está cansada? Vai acabar essa luta. Mas ela pode acabar aqui, mas pode demorar, pastor. Sim, então pode acabar aqui. Porque se você tiver o reino de Deus no seu coração, será uma beleza. E para fazer isso, estude a palavra, ore, tome a sua decisão, escreva para cá: eu quero tomar minha decisão. O que eu tenho que fazer para tomar a minha decisão? Não é? Onde eu tenho que ir? O que eu tenho que buscar? Primeiro a palavra de Deus. E se esse for o momento da sua vida, escreva aqui para a gente saber. Mas isso vai acabar, e pode acabar hoje no seu coração. É aquela paz que Jesus dá, que excede a qualquer entendimento. A gente não entende essa paz. Mas está na guerra aqui, como é que eu tenho paz? Exatamente. Essa é a paz que Ele pode me dar, pode dar para você. E começa falando sobre a igreja, né? O capítulo 12 e o capítulo 17 de Apocalipse tem uma relação muito grande. Porque aqui no capítulo 12 fala de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça.
se referindo à igreja estabelecida, sobre a palavra de Deus. Porque no capítulo 17, você encontra as mulheres meretrizes, prostitutas, aquelas que se mancharam com as mentiras deste mundo, com as filosofias, com os deuses deste mundo. Então é um paralelo muito grande aqui, 12 e o 17, você vai ver isso aqui, quando a gente chegar lá vai ver com mais detalhes. Mas a mulher é um dos personagens aqui. Depois a criança é outro personagem aqui, e o dragão é um outro personagem também. São 3 personagens que aparecem aqui nesse capítulo 12. Então a mulher pura, não é, vestida como o sol, brilha, não é a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo, não é? Você e eu somos a igreja, então nós somos a luz do mundo também. No final aqui do capítulo 10, nós vimos que o que a gente tinha que fazer com o livrinho, com a mensagem, né? É pregar, profetizar, falar. Essa é a função da igreja, não para. E eu até dizia lá no capítulo 10, oxalá você e eu pertençamos à mesma igreja de Deus. É esse o grande objetivo da nossa vida. Onde está a palavra? Onde está a verdade? Infelizmente tem muitos caminhos aí comerciais. Cuidado. Então a igreja, ela é luz para o mundo. É o reino de Deus, é o sacerdócio real. E aqui vem falando no verso 2, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, dentro desta visão, a gente encaixa ali Gênesis 3,15, porque foi dada a promessa para a mulher, né, que Deus colocaria inimizade entre a mulher e a serpente. Mulher é a igreja, né? O povo de Deus no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Então, dentro dessa visão, Deus disse, bom, vamos resolver isso, vamos dar um final. Toda essa construção do Antigo Testamento, em cima do Messias, do templo, né, do tabernáculo, o cordeiro apontando para o Messias, ela encontrou o seu original na morte de Cristo, então acabou, não precisa mais ter nada daquilo. Mas as ideias continuam, porque elas estão relacionadas. A ideia do tabernáculo continua, ela está relacionada, é uma bênção. Tudo isso é uma bênção de Deus, para a gente entender melhor a palavra. Então o diabo, agora João consegue enxergar o que aconteceu lá no reino de Deus, quando Lúcifer colocou no seu coração que queria ser igual a Deus. A gente vai ver isso aqui, depois um pouquinho mais detido. Mas viu-se também outro sinal no céu. E eis que um dragão, é o diabo, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, né? Na cabeça 10 diademas, é um baita de um inimigo, né? É assustador. Ele é assustador porque ele tem poder, não maior que Deus. Então fique tranquilo nas mãos de Deus. O diabo aqui aparece. O que esse diabo fez? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu dos anjos e os lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher. O que aconteceu em frente da mulher foi a tentação no Éden também. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então essa história toda, né? O pecado aconteceu, a promessa do Messias, Gênesis 3,15. Então o dragão ficou dentro da mulher o tempo todo, porque em algum momento nasceria o Messias, o Salvador. E qual era a intenção dele? Primeiro, não permitir que o Salvador nascesse. Eu já falei bem isso aqui. A luta do diabo o Antigo Testamento todinho foi descobrir onde que estava o Messias. O Messias é José, vamos acabar com ele. O Messias é Moisés, vamos acabar com ele. O Messias é Noé, vamos acabar com ele. O Messias é Abel primeiro, então vamos acabar com ele. E acabou, né? Caim matou Abel. Então, onde está o Messias? Até que finalmente o Messias veio. E agora Satanás não luta mais para que o Messias não nasça. Ele já nasceu. Ele luta para que o Messias não nasça no seu coração, no meu coração.
Essa é a luta dele. É de me enganar. É de dizer que Deus não está mais presente. O mundo é podre, Deus não está. Deus abandonou. Deus abandonou o mundo. Deus não existe. Aí tantas outras coisas que ele fala. Mas 1/3 dos anjos do céu foram arrastados. E ele vem firme para devorar. Ele quer o lugar de Deus, aí, sem dúvida. Aí vem os persas, os Herodes e outros tantos que ele usou aí para poder destruir o povo de Deus. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações. Com cetro de ferro, o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Tá, isso aqui é Jesus, né? Não dá pra gente fugir de Jesus. Nasceu o filho. Então, a mulher, o dragão e o filho. São 3 personagens aqui. A mulher, porém, fugiu para o deserto, para longe das multidões. Fugiu para ele não ser morto por Herodes. A mulher fugiu como igreja também para o deserto. A gente vai ver aqui um pouquinho dos valdenses daqui a pouco. A mulher fugiu, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 anos, até 1798. Desde que Justiniano, né, promulgou que o bispo de Roma seria o primus inter pares, o Papa. A partir daí surge, a gente vê essa uma visão de forçar que Pedro foi o primeiro Papa, aquela coisa toda, não tem sustentação para isso. O primeiro surgiu aqui, bem claro, primus inter pares. E aí então, a própria igreja tem uma perseguição tremenda perseguição. Vou já falar sobre essa perseguição, que vai até 1798, quando o Papa foi preso. Agora o verso 7. Do 7 até o 9, a gente encontra a história do pecado. Houve peleja no céu. 1/3 dos anjos eram de Lúcifer. Miguel e os seus anjos. Miguel, então, é esse arcanjo que não é anjo, que é Jesus. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, contra o diabo e seus anjos. Verso 7, então, ainda. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão. Agora vejam os nomes que aparecem aqui. O grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aí está. O acusador, verso 10, foi lançado para a terra. É uma destruição. Houve uma mudança nos planos do céu, mas não pegaram, essas situações não pegaram a Deus de surpresa. Ele já tinha um plano para isso. O verso 11 diz assim, que eles, pois, o venceram por causa do sangue de Cristo. O diabo foi expulso para a terra. Foi expulso para a terra? Não, ele foi para todos os mundos onde Deus se havia criado. Aqui ele conseguiu lugar, aqui ele conseguiu abertura para fazer o seu trabalho. Aqui então ele estabeleceria o seu reino, que já acabou. Os dias estão contados. Ele não tem poder, tem anjo segurando os 4 ventos da terra para que ele não destrua tudo, para que ele não acabe com tudo. Mas mesmo assim ele tem feito um trabalho de desespero aqui. Bom, quem é que vence este maligno que está na terra hoje, né? Quem é que vence? Vence aqueles que tiverem o sangue de Cristo por causa da sua palavra e o testemunho. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, mas se apegaram a Cristo. Esses são os vitoriosos, pelo sangue de Cristo. Pelo sangue da terra, do mar, que o diabo desceu até vós, né? O diabo está aqui, louco, ensandecido, tentando levar a todos aqueles que o diabo assim, não quer morrer sozinho, quer companhia. Você vai fazer companhia para ele? Acho melhor não, mas eu sei que sabe, mas eu acho que você não deveria fazer não. Ninguém deveria fazer. Mas ele está aí, tentando e mudando a sorte das pessoas, e fazendo-as entrarem no abismo, no fundo,
Ontem eu fiz um funeral e depois fiz um casamento. Que situação da vida, não? Situação, eu já cheguei dia de visitar uma criança que tinha nascido, recebi uma ligação, morreu fulano de tal, vou lá pro funeral e depois tinha um casamento à noite. Já são coisas malucas da vida. Coisas malucas. Aí o dragão persegue a mulher. Persegue a mulher. Persegue a mulher, como dizer, está diante da mulher, fica olhando, quando é que vai nascer o Messias? E persegue a mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz um filho varão, perseguiu. Mas Deus o protegeu, ou a protegeu. A igreja foi protegida, recebeu 2 asas para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e aí, sustentada por um tempo, tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente, Deus protegeu a igreja. Protegeu a igreja. Os Alpes e a América do Norte protegeram a igreja lá no final desse período, né? 1260 anos, em 1618, uma parte, um grupo de cristãos fugiram da Inglaterra para Nova Inglaterra, a região de Massachusetts ali. Eu estive na pedra onde supostamente creem que eles desciam por ali dos navios, de um especialmente, Mayflower, que passou por ali, trouxe os peregrinos, por isso que tem o dia de ação de graças, os peregrinos comendo milho lá, aprendendo a plantar milho, que estavam morrendo, mas Deus cuidou no deserto, aí não tinha perseguição. Os Estados Unidos é um país que cresceu com essa liberdade. O povo de Deus fugindo para lá, nos Alpes também, vários nos Alpes. Ali nos Alpes encontramos os valdenses. Mas o diabo perseguiu. A Inquisição matou milhões de pessoas. Para ter uma ideia, em 1280, quando houve uma perseguição violenta contra os valdenses, de quem é essa perseguição? De Roma Imperial? Não, nem tinha mais Roma Imperial. De quem é essa perseguição? Da Igreja Romana. Da Igreja. A Igreja perseguiu os próprios cristãos, que não estavam de acordo com as normas deles. Eles tinham mudado uma porção de coisas. Você conseguia perdão para os seus pecados pagando uma taxa. Não, mas a razão teológica é que os discípulos foram tão santos que sobrou santidade e estão vendendo santidade por aí. Havia cristãos que não queriam ouvir as tradições, queriam ouvir a Bíblia. Aí vem os valdenses. Em 1280, 1 milhão de valdenses foram encontrados e mortos. Estavam escondidos na terra. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado na sua boca. Arqueologia. Muitos enxergam o que é arqueologia. A terra engoliu, mostrou, né? A arqueologia decifrou uma porção de coisas. E é nesse final de época, né? Bom, irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com o restante da sua descendência. Quer dizer, ele se confrontou a mulher, ficou esperando, quando é que ia nascer, quando é que nasceu o Messias. Agora ele não quer deixar o Messias nascer no coração das pessoas. E persegue. A própria igreja perseguiu os cristãos, um absurdo que ele conseguiu. Um absurdo, a divisão das muitas religiões ou denominações cristãs. E aqui diz assim, bom, resolveu a questão, né, da mulher, a mulher fugiu para cá, os valdenses se esconderam, mas foram pegos, outros foram levados à Inquisição. Eu tenho vários números aqui, não quero nem mencionar sobre a morte dessas pessoas. Missões começam a proclamar a palavra de Deus. E aí vem esse texto do 17, diz assim, agora o restante da descendência, um povo pequeno que quer guardar a palavra do Senhor ainda hoje. Em meio a esse emaranhado de ideias, de denominações, há um povo pequeno. Espero que você faça parte dele. E aqui diz assim, foi atrás dos restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Palavra de Deus, total, toda. Sem dizer que foi abolida, que não foi abolido. O que foi abolido está descrito aqui. Os mandamentos não foram abolidos. E os que têm o testemunho de Jesus. Lindo esse texto, né? Lindo esse texto. Espero que você seja essa igreja aqui. E nós vamos ter perseguição ainda, até a volta de Jesus. Mas não tem problema. Vamos na paz do Senhor. Vamos orar.
Pai querido, é com alegria que a gente recebe esta palavra hoje. O diabo querendo destruir a igreja, o Senhor conduzindo a igreja, protegendo a igreja. Vários morreram, mas o sangue desses mártires virou semente e nós estamos aqui. Estamos aqui fazendo gosto em participar desse remanescente. Esse remanescente que guarda os mandamentos, tem a fé em Jesus. São básicas estas visões para a gente continuar nesta luta que tem um fim, já programado pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe a vivermos este fim agora, vivermos na eternidade agora já, no teu reino agora, crendo em Cristo e seguindo os seus passos, em nome dele, amém. O programa segue, eu fico por aqui, espero você para o capítulo 13 amanhã. O livro do Apocalipse foi escrito através de símbolos. Para interpretar corretamente a simbologia deste livro, é necessário entender que os significados estão dentro da própria Bíblia, ou seja, a Bíblia interpreta a si mesma. Vamos fazer agora um exercício a partir do capítulo 12 do livro de Apocalipse. Logo no primeiro verso lemos: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Logicamente, esta mulher descrita neste texto não é literal, ou seja, o texto não está falando de uma mulher real. Para entender então o que significa a mulher em contexto simbólico, basta visitar as cartas de Paulo. Em diversas passagens, o apóstolo usa a mulher como símbolo de igreja. Assim, aqui em Apocalipse 12 encontramos uma profecia acerca de uma igreja. Mais à frente, a Bíblia apresenta uma perseguição a esta igreja. No verso 4 lemos: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Quem seria este dragão presente na profecia? A partir do verso 7 do mesmo capítulo, encontramos sua identidade. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Agora vamos juntar as peças do quebra-cabeças profético. O dragão, inimigo de Miguel, está perseguindo uma mulher. O que isso significa? Basta usar a Bíblia para traduzir a mensagem profética. O dragão, que significa Satanás, é inimigo de Miguel, que representa Jesus, e está perseguindo uma mulher que é símbolo da Igreja de Cristo. No final do capítulo encontramos uma importante informação sobre as características dos membros desta igreja verdadeira, que é perseguida por Satanás. No verso 17 lemos: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O texto é bem claro ao afirmar que Satanás tem ira contra os filhos de Deus obedientes à lei divina e que testemunham de Jesus. Sim, obediência e testemunho, essas são as qualidades que mostram para o universo que fazemos parte da Igreja de Jesus na face desta terra.